Olá, alunos. Deixa eu transmitir aqui a minha câmera. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Tecnologia das Construções 2. Eu sou o professor René Galvão. Esse é o nosso quarto encontro e hoje a gente vai começar a segunda unidade do livro didático de vocês, que é a unidade que vai tratar de conforto ambiental, ok? Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Lembro que o chat de perguntas e respostas está aberto aí ao longo de toda a aula, então vão mandando as dúvidas, as contribuições de vocês, para a gente ir discutindo e construindo esse conhecimento de maneira coletiva, tá, pessoal? Vamos lá, então. Hoje a gente vai discutir os sistemas construtivos de isolamento térmico, tá, que é o primeiro tema da unidade 2. A aula de hoje corresponde à seção 2.1, tá? Nós vamos falar sobre conforto térmico hoje. O Marco Aurélio mandou um bom dia, Marco Aurélio. Vamos começar lá então. Bom, nessa unidade de ensino 2, a gente vai trabalhar conforto ambiental, tá? O conforto ambiental, ele abrange o conforto térmico, o conforto acústico e o conforto lumínico. Ou seja, dentro dessa unidade, a gente vai estudar tecnologias, materiais, técnicas, sistemas que vão ajudar a garantir um adequado desempenho térmico, acústico e lumínico nas minhas edificações, tá? O conforto térmico está associado à preservação de, proteção externa contra temperaturas elevadas e preservação do calor dentro da edificação para proteção de frio, né? Então, está associada aí à preservação, à eficiência térmica de uma edificação, ok? O quanto ela é capaz de isolar as temperaturas extremas do ambiente externo para o interno e o quanto que ela é capaz de conservar a energia, a temperatura dentro da casa, tá? Das edificações. Então, vão existir diversos tipos de materiais, né? A gente vai estudar os diferentes tipos de transporte de energia térmica, tá, ao longo da aula de hoje, e quais são aí as estratégias que a gente pode adotar nas nossas edificações para que a gente faça um aproveitamento térmico melhor a partir da aplicação de materiais ou de estratégias mesmo da própria arquitetura da edificação, tá? Para que a gente tenha um elevado desempenho térmico na nossa edificação. Aí nós temos o conforto acústico, que está associado ao isolamento de som, né? Está associado aí à barreira de energia acústica, né? De energia do som, como ele se propaga, como os materiais conseguem impedir esse transporte. E o conforto lumínico está associado à iluminação, tá? Nós vamos ver na próxima aula conforto acústico e na próxima lumínico, tá? São aulas bem interessantes, assim, a gente discute material, né? Discute propagação de som, de luz, de energia térmica, e como que os materiais se comportam aí, como eles conseguem barrar, né? Ou barrar, ou refletir, depende daí, né? O que você quer fazer com aquela energia, né? Bom dia para a Silvia, para a Rebeca, para o Renato e para o Alonso, que mandaram um alô ali. Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência aqui, então. Bom, uma norma muito importante que a gente vai abordar ao longo dessa unidade é a NBR 15575 de 2013, que é a norma de desempenho de edificações ambientais, tá? É uma norma que foi muito importante para a construção civil, tá? Que ela estabeleceu uma série de diretrizes que edificações habitacionais precisam atender, tá? Que são parâmetros aí de desempenho, tá? Essa norma vai garantir mínimas condições para que haja conforto térmico, acústico e lumínico nas nossas edificações habitacionais, tá? Essa norma foi bem importante porque ela acabou traçando um paradigma novo de qualidade para as nossas edificações,
e principalmente para, por exemplo, né, conjuntos habitacionais, casas de interesse social que eram, né, que são financiadas por bancos públicos, eles financiavam essas casas somente se elas seguissem essa norma de desempenho, né? Então ela acabou se popularizando e melhorando a qualidade das nossas edificações. Isso é muito importante. Essa norma foi muito importante e a gente vai estudar ela, né? Algumas premissas dela ao longo de toda essa unidade e a gente vai falar dela ao longo de toda a disciplina, desse resto de disciplina, na verdade, viu? Vamos lá. Bom, a gente sempre vai buscar um bem-estar dentro da nossa edificação, né? A gente parte que uma edificação, uma habitação, ela já não tem mais somente a sua finalidade de abrigo, né? Além da funcionalidade básica de uma edificação, que é abrigar as pessoas, né, protegê-las das intempéries, da chuva, do vento, né, além de abrigar, as nossas edificações, com o passar dos anos, né, dos séculos, elas passaram a prover aos seus usuários conforto, né, para além de abrigo, conforto, tá? Nós sempre vamos buscar, né, o máximo de bem-estar dentro das nossas edificações. Quando a nossa edificação não dá conta de garantir esse bem-estar, esse conforto ambiental, tá? Nós vamos pensar em algum sistema complementar, né? Então, por exemplo, se está muito quente, tá? A casa está absorvendo, né? A edificação, as paredes, o telhado está absorvendo muita energia térmica, a casa está muito quente no verão. Vou ligar um ar-condicionado, né? Vou utilizar um sistema complementar, instalar um ar-condicionado, né? O problema aqui é que a gente vai ter um gasto excessivo de energia, né? Conforme eu vou utilizando aí ar-condicionado por muito tempo, eu vou tendo cada vez uma eficiência energética menor da minha habitação, tá? A minha habitação ela vai se tornando cada vez menos eficiente do ponto de vista energético, porque eu estou gastando muita energia. Olha que interessante, em 2009, já tem bastante tempo, hein? Já mais de 10 anos, esse número deve ter subido muito. Em 2009, um relatório da Procel sinalizava uma grande participação do condicionamento de ar no consumo de energia de residências. 20% de todo o gasto com aparelhos eletrodomésticos, tá, com aparelhos ali elétricos em residências, 20% era gasto com ar-condicionado, tá? No setor comercial, isso aí mais que duplica, tá? O valor era de 48%, ou seja, praticamente metade da energia que a gente gasta no setor comercial é com condicionamento de ar, né? Então, não seria muito mais interessante se a gente pudesse utilizar alguma técnica passiva, sabe? Alguma tecnologia passiva que não envolvesse gasto de energia, né? Será que a gente não poderia, de repente, prever as nossas arquiteturas de uma maneira mais inteligente, que pudesse fazer melhor o aproveitamento de correntes de ar, por exemplo, né? Para que nosso ou então materiais, né, que compusessem os nossos telhados, as nossas paredes, de maneira com que garantisse o maior isolamento térmico das nossas residências. O que pode ser feito, tá? Né, que tipo de material ou tecnologia eu posso usar para que eu garanta uma maior eficiência aí do ponto de vista de conforto térmico para minha edificação de maneira passiva, sem ter que usar um sistema de condicionamento de ar. Né? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa se fazer. A gente vai discutir isso ao longo da aula ainda, tá? Né? Quais são esses materiais e essas estratégias aí que a gente pode adotar. Principalmente, né, tá muito associado aí ao projeto arquitetônico das nossas edificações, tá? A NBR 15575, que é a nossa norma de desempenho de edificações ambientais, ela vai apresentar quais são, né, esses requisitos para desempenho de uma edificação habitacional para os seus sistemas estruturais, para os pisos, para as vedações internas e externas, para as coberturas, os sistemas hidrossanitários. Então, é uma norma bem ampla, tá? Que vai estabelecer parâmetros de desempenho para diversos sistemas de uma edificação, tá? No item 11, na parte 1 da norma, a gente tem o item que trata do desempenho térmico das construções, tá? Depois deem uma olhada nessa norma, tá, pessoal? Consultem ela. Sempre importante, assim, a gente sempre vai, né, falar de normas, trazer as normas, a gente não consegue apresentar e ler a norma aqui com vocês.
tá? Mas eu sempre recomendo que vocês, né, baixem ali a norma, né? Vocês têm acesso pela biblioteca de vocês, se eu não me engano. Então, consigam a norma aí, deixem arquivado nos arquivos de vocês, deem uma folheada, tá? Se vocês não lerem, não precisa ler na íntegra necessariamente, né? Mas, ó, desempenho térmico, vai lá no item 11, parte 1, dá uma olhada, vê o que a norma diz, tá? Muito importante, sempre que a gente conversar sobre normas aqui, vocês irem, né, montando o arquivo, a pastinha de normas de vocês aí. Como o desempenho de uma edificação é medido? Como será que a gente mede isso? Bom, nós podemos trabalhar com simulações computacionais a partir de softwares bem calibrados, tá? A gente vai ter os dados de entrada, faz essa simulação e analisa os dados de saída. Ou ainda a partir de medições em protótipos ou em construções existentes. Então, eu posso construir um protótipo que tem, né, similaridade tanto geométrica como de propriedades, né, com a minha edificação, e a partir desse protótipo fazer medições e verificar o desempenho. Não vai ser muito comum trabalhar com protótipo, tá? Porque às vezes isso pode acabar se tornando caro, complexo, né? Mas é possível construir protótipos. Ou ainda a partir de construções existentes similares, né? Então, se eu tenho, se eu quero analisar o desempenho térmico de uma edificação de tal sistema de estrutura, de alvenaria de vedação, sistema convencional lá numa região, numa cidade em específica naquela região. Se eu tiver uma construção parecida, eu posso lá medir o desempenho daquela construção existente e fazer, né, uma extrapolação aí por analogia, né? O que a gente busca, né, nessas simulações, tá? Nesse desempenho aí, na avaliação do desempenho de uma edificação? A gente vai buscar temperaturas internas iguais ou melhores que o ambiente externo no verão, tá? E temperaturas de pelo menos 3 graus a mais que o ambiente externo no inverno, tá? Então, isso é um parâmetro de referência para as nossas edificações. Eu quero pelo menos temperaturas internas iguais ou melhores que o ambiente externo no verão, então eu não quero que haja acúmulo em uma temperatura maior que a temperatura externa dentro de casa, isso não pode acontecer. E no inverno eu preciso que a temperatura interna seja de pelo menos 3 graus a mais do que a temperatura externa, tá? Esse processo de avaliação de desempenho, tá? Ele tem que começar a ser pensado, né, desde a fase de projeto, ok? E a gente vai analisar a unidade habitacional isolada, ok? A gente vai pensar, no caso de conjuntos habitacionais, né, que daí é muito comum a gente fazer a avaliação de desempenho, né, porque a gente tem uma unidade que se repete muitas vezes. Então, no caso de conjuntos habitacionais, a gente escolhe uma unidade representativa. Essa unidade representativa é aquela unidade que tem a pior situação, tá? Vai ser aquela que tem o maior número de paredes expostas ao sol. A gente sabe que a questão ali da face da residência que está direcionada à direção de nascimento e pôr do sol, que está exposta ao sol, né, se essa parede for a maior parede da residência, eu vou ter uma incidência solar sobre aquela edificação muito maior. Tá? Então, no caso, né, a gente vai escolher uma unidade representativa e a gente escolhe aquela que tenha a maior incidência solar sobre as paredes expostas. Mas se for um edifício vertical, eu vou escolher a última unidade para fazer essa análise, tá, de desempenho, porque é a unidade que, né, eu vou estar lá na cobertura, é a unidade que eu tenho maior incidência solar também entre todos os apartamentos. Dentro dessa unidade habitacional representativa, todos os recintos deverão ser simulados, assim como as trocas térmicas de um ambiente com o outro, tá? Do ambiente externo para o interno e de um cômodo para o outro, de um recinto para o outro. E, eventualmente, também a incidência, né, a influência das edificações da vizinhança, tá? Também. Porque, veja, se eu tenho se eu vou construir uma edificação no meio de uma área muito urbanizada, cheio de edificações verticais, os edifícios em volta vão fazer sombra na minha casa, né, no meu edifício ali. Então, às vezes eu nem vou ter incidência solar. Agora, se eu estou construindo numa planície, tá, não tenho, né, nada que faça sombra, eu tenho incidência solar direta, aí o meu desempenho térmico vai ser completamente diferente.
Tá? Então, o entorno, a vizinhança, ela vai influenciar muito, também precisa ser considerada nessa fase de análise de desempenho. O papel do arquiteto, tá? A gente fala o papel do arquiteto aqui, mas os engenheiros eles também podem fazer, né, alguns projetos arquitetônicos, mas aqui a arquitetura ela vai ter um papel muito importante, tá, na definição dessas estratégias de maior eficiência térmica da edificação, né? Vai ser muito importante conhecer os materiais, os sistemas e as técnicas que são capazes de atender essas demandas com o menor gasto de energia possível, tá? A gente deve sempre, ok, planejar de acordo com a posição do sol todos os cômodos da residência dentro do terreno. Então, o ideal é que a gente tenha a menor quantidade de área de parede, né? A área externa de edificação, a menor possível, virada na direção do sol. Tá? Claro, eu vou precisar considerar o meu lote, né, onde está a minha rua, né? Lógico que eu preciso considerar isso, né? Qual espaço que eu tenho, tá? Mas dentro dos meus limites, né, dentro das minhas condições de contorno, eu preciso projetar os meus cômodos e a minha arquitetura da maneira com que eu tenha a menor área possível em direção ao Sol, né, onde eu tenho incidência. Tá? Então, façam lá a análise, né, leste-oeste. Né? Vamos tentar, então, posicionar a maior quantidade de paredes virado aí para as direções norte e sul, onde eu não tenho incidência, né, solar direta, tá? Que não vai pegar sol da manhã, né? Então, vira os meus quartos, por exemplo, né? As janelas dos meus quartos, não vira na direção do sol, né? Para não pegar nem sol da tarde, nem sol da manhã. É o solzinho da manhã ainda é bom, o problema é o sol da tarde, né? Então, faça o dimensionamento desses cômodos considerando a posição do sol, tá? Isso é importante. Tanto para melhorar, né, a transmissão de energia térmica, né, a absorção de energia solar pela residência, como também para o conforto do usuário. Né? É terrível você ficar num cômodo onde você tem, né, o sol da tarde, né, digamos assim, incidindo ali sobre o cômodo. Né? Eu lembro quando, na época da graduação ainda, eu morava num apartamento que o meu quarto pegava o sol da tarde, assim, era um sol terrível. Ele estava completamente exposto ao sol da tarde e virava um forno aquele quarto, extremamente desconfortável, né? Bem complicado. Então, planejar de acordo com a posição do sol, tá? Passo 1. Passo 2, muito importante, pessoal, aproveite o máximo de ventilação cruzada. A gente vai discutir depois um pouco mais sobre ventilação cruzada, mas é aproveitar ao máximo as nossas aberturas, tá? Projetar aberturas, janelas que contribuam para a iluminação natural e para a promoção dessa ventilação cruzada, tá? Então eu preciso ter uma janela mais ou menos em frente à outra, ali, uma porta mais ou menos em frente à outra, para que haja a formação dessa corrente de ar e que eu tenha aí a promoção de ventilação cruzada, tá? A ventilação cruzada ajuda demais a manter as temperaturas internas mais inferiores, é fundamental. Então, ó, chegou o verão, abra as janelas, tá, pessoal? Deixe todas essas janelas abertas. Bom, vamos conversar agora um pouco sobre energia solar, né, radiação solar, sobre os processos de transmissão, condução de energia. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, a radiação solar ela vai ser composta por ondas curtas, que são facilmente absorvidas por alguns materiais, tá? Então, a radiação solar, né, pessoal, vai vir ali do Sol, vai emitir essas radiações solares, que caracteristicamente são compostas por ondas curtas, que vão ser mais facilmente absorvidas por alguns materiais, né? Em seguida, depois que esse material absorve, ele vai acabar refletindo com um comprimento de onda maior,
tá? Que, consequentemente, já vai dificultar a passagem de volta para o ambiente externo através dessas mesmas superfícies. Então, o que a gente pode acabar criando ali é uma espécie de estufa dentro das nossas edificações, tá? Veja bem, você tem radiação solar, ondas curtas, os materiais vão absorver facilmente essas ondas curtas, refletem para dentro da edificação em forma de ondas longas, tá? A reflexão dessa energia absorvida, ela vai ser refletida para dentro com um comprimento de onda maior, e aí essa onda maior ela já não consegue ser reabsorvida e refletida para fora de novo, para o ambiente externo. Então a gente acaba absorvendo toda essa energia térmica, tá? Então, definir os materiais vai ser muito importante para o conforto do usuário, para que não haja justamente a ocorrência desse efeito estufa no interior dos ambientes, que é comum até, né? Então, esse esquema aqui, a gente enxerga justamente isso, tá? Nós temos uma maior temperatura externa, né? Uma quantidade de energia proveniente aí da radiação solar, essa energia térmica, ela entra pelo meu material, tá? Ela vai entrar em quantidade reduzida, porque parcela dessa energia não vai nem ser absorvida, vai ser refletida, ok? E aí, essas ondas curtas, elas são absorvidas, elas se refletem para dentro da minha edificação em forma de ondas longas que já não conseguem mais serem reabsorvidas, tá? A transferência de calor nas edificações, ela pode se dar por condução, convecção ou radiação, tá? Como funciona? Aí vocês lembram lá da física, esses conceitos, né, de transferência de calor, né, por convecção, por condução, por radiação, tá? Aqui a gente vai analisar esses mecanismos de transferência de calor, mas aplicados a um elemento ali construtivo, tá bom? Já que a gente está pensando, né, nós na engenharia civil estamos pensando nos elementos construtivos. Vamos pensar numa telha, então, como se dariam essas trocas de energia, né? Então, a gente tem, pensando aqui uma telha, a gente tem o calor solar incidente, tá? Parte desse calor vai ser refletido e emitido pelo telhado, né? Ou parte desse calor, ele vai ser conduzido para o ambiente interno, né? E o mecanismo de condução, ele se dá quando há diferença de temperaturas entre dois pontos, tá? Quando há diferença de temperaturas entre dois pontos, eu vou tender ao equilíbrio de temperaturas de toda aquela área, de todo aquele meu elemento, e a energia vai sendo conduzida, né? Do ponto de maior calor para o ponto de menor calor. A telha é um exemplo muito clássico, né? Eu tenho a incidência solar na face externa da telha, a face interna da telha está a uma outra temperatura, e aí, por condução, né, por diferença de temperatura entre a face externa e a interna, eu tenho condução de calor pela minha telha até que esse calor chega dentro, né, na face interna da minha telha e aquece o ambiente interno, tá bom? Aí, eu posso ter ainda calor irradiado pelo meu telhado, tá? Então, uma vez que eu conduzi esse calor pela minha telha, né? A minha telha está quente, então a minha telha vai irradiar esse calor pelo telhado para o meu ambiente interno, tá? E eu posso ter troca de calor ainda por convecção, né? Que é quando eu tenho regiões aí com temperaturas diferentes e eu acabo promovendo a movimentação dessas correntes convectivas de ar em função dessas diferenças, né, de temperatura e pressão, por consequência, que eu vou, né, que acabo criando um ambiente com correntes convectivas de calor e eu vou tendo essa transferência de energia aí também. Tá? Mas a telha a gente consegue enxergar com muita clareza os mecanismos de condução e de radiação. Tá? Inicialmente eu tenho diferença de temperatura entre a superfície externa e interna, eu tenho condução de calor, a minha superfície interna de telha se aquece, e aí eu começo a ter calor irradiado, né? Que é quando eu tenho a radiação de calor, é quando eu tenho um elemento ali irradiando essa energia térmica oriunda dele, né? Então a minha telha está completamente aquecida depois da indução de calor, aí eu vou ter, né? Ela vai estar irradiando esse calor para o meu ambiente interno, tá? Então, condução e irradiação a gente consegue entender bem a partir desse exemplo da telha, né? Em linhas gerais, tá?
trouxe essas definições aqui, ó. A condução, então, reforçando, tá? Elas podem acontecer na transferência do calor da face externa de uma telha para a face interna, tá? Aproveitando esse gradiente que surge, esse gradiente de temperatura que surge no material. Convecção, ela vai se processar na medida que o ar quente se expande, troca de calor com a superfície da telha, que aí esse ar se esfria e diminui de volume. Então, esse movimento de variação de volume, tá? Ar quente se expande, resfria, diminui volume. Essa variação de volume faz com que o ar circule, né? Surja essas correntes convectivas, e aí o ar circula e transporta calor para os diferentes espaços da edificação. E, por fim, a radiação, que ela é percebida, né, tanto no calor que chega do sol, como no calor que se transporta da face interna da telha para o ambiente interno. Né? Então, a telha está toda aquecida, ela vai começar a irradiar, né, a transferir energia por radiação para o ambiente interno. Vamos ver como é que eu estou de tempo aqui, pessoal. Vamos lá. Opa. Pessoal, então, quando a gente está falando de conforto térmico, né, a gente sempre vai precisar pensar, a gente sempre menciona tudo para segurança, né? Então a gente sempre vai pensar nas piores situações climáticas e humanas, tá? Dependendo da região, eu posso ter regiões caracteristicamente aí muito frias ou muito quentes, ou eu posso ter ainda estações muito bem definidas, tá? Então períodos onde eu tenho, né, quando eu tenho uma amplitude térmica muito grande, eu tenho períodos do ano com muito frio, períodos do ano muito quente. Aí eu já começo a ter dificuldade, né? Porque aí eu preciso planejar as minhas edificações. Se a cidade sempre é muito quente, eu planejo ela para, né, ela ter um bom desempenho térmico no isolamento dessas temperaturas quentes, né, dessas temperaturas elevadas. Se já é uma região mais fria, né, eu preciso ter um desempenho térmico para temperaturas baixas. Agora, se eu tenho extremos, né, uma amplitude térmica muito alta, então um frio muito intenso, um calor muito intenso, aí eu vou exigir muito da minha edificação, porque ela vai ter que funcionar para os dois extremos, né, para o frio e para o verão. Uma outra informação importante que a gente precisa levantar: quantas pessoas utilizam aquela edificação? É uma edificação residencial ou comercial? O uso e ocupação da edificação vai mudar completamente a maneira que a gente vai enxergar os sistemas de conforto térmico para a edificação. O que eu uso dentro dessa edificação? Será que eu tenho muitos computadores, né? Antigamente, quando a gente tinha salas, né, de computadores, né, aquelas salas cheias de computadores, os computadores na época, né, tinham um desempenho inferior aos de hoje, então eles acabavam sendo fontes de energia térmica também, né? Então, como que eu vou ocupar aquela edificação, né? Será que eu tenho muitos elementos que vão acabar sendo fontes de calor ou não? Tá? E os demais aspectos construtivos e arquitetônicos. A escolha dos meus materiais vai ser muito importante também, tá? Então é ideal que, né, para o projetista, o arquiteto, o engenheiro que estiver projetando a arquitetura, especificando os materiais, é muito comum que ele conheça características desses materiais em relação à sua condutividade térmica ou seu calor específico, por exemplo, né? A gente sabe que alguns elementos, tá, tem condutividades térmicas muito baixas, como, por exemplo, as placas de gesso, né, o gesso acartonado, ou a madeira compensada, ela tem condutividades muito baixas, 0,35, 0,15, 0,12, em relação a concreto e a argamassa. O concreto comum e a argamassa comum tem condutividades 1,15 para a argamassa, 1,75 para o concreto. Quando a gente compara com o gesso ou com a madeira, que tem 0,35 e 0,15, né, essas condutividades térmicas são muito menores. Ou seja, esses materiais têm uma capacidade de conduzir energia térmica muito menor do que a argamassa e o concreto. Isso é interessante, porque acabam sendo materiais que vão demorar mais para conduzir, vão ter características mais isolantes, né? Bom, então conhecer essas características, esses parâmetros termodinâmicos são muito importantes para que eu especifique os meus materiais de maneira correta, né? Existem aí, quando a gente pensa em conforto ambiental, algumas certificações, tá?
que vão dar selos às companhias, aí, aos meus edifícios, né? Eles dão selos de qualidade, tá? Que vão envolver aí tanto aspectos de conforto ambiental, de desempenho energético, né? De sustentabilidade como um todo, tá? A certificação mais famosa que a gente tem, a mais conhecida, é a certificação americana LEED. É uma sigla em inglês, Leadership in Energy and Environmental Design. Numa tradução livre, seria aí liderança em energia e em projeto ambiental, alguma coisa do tipo, sabe? Essa certificação LEED, ela vai tratar de uma série de requisitos de sustentabilidade que as edificações precisam cumprir a fim de obter essa certificação. Tá? É uma certificação dada ao longo de todo o processo de execução, tá? O projeto, a execução da obra precisam ser acompanhados pela equipe que certifica. Então é um processo longo, tá? É um processo custoso, mas que para as empresas podem ser muito interessantes, né? Em relação aí à divulgação, olha, estou vendendo um produto que tem certificação LEED, né? É sustentável, isso é um atrativo do ponto de vista comercial também. Então muitas empresas começam a adotar essas certificações, esses selos verdes, né? O LEED, essa certificação, vai considerar o conforto ambiental, aspectos socioeconômicos e ecológicos na avaliação do empreendimento para sua classificação, tá? Então, em geral, é uma certificação do ponto de vista de sustentabilidade que vai levar o conforto ambiental em consideração, porque o conforto ambiental está diretamente ligado ao desempenho energético da minha edificação. Através de simulação computacional, as edificações novas, elas devem apresentar pelo menos 10% de redução de consumo energético para receber esse selo. E se eu tiver edificações em reforma, tá? A gente tem que apresentar no mínimo 5% de redução de consumo energético, tá? E olha que interessante, alguns estudos demonstraram uma redução de 28% a 39% no consumo de energia para as construções com essa certificação. Então veja que funciona, né? A edificação foi certificada LEED, ela realmente, né, ela de fato tem uma redução no consumo de energia. E a gente sabe que os próximos anos, já vem sendo discutido, né, a gente vai começar, já estamos passando aí por uma crise hídrica e energética difícil, tá? Uma das mais complexas aí das últimas décadas, né? Realmente de muito tempo, a gente vai passar por um período de crise tremendo. E de fato, a gente vai ter que repensar todo o nosso consumo de energia, né? É uma questão aí que a gente não vai conseguir fugir disso, tá? Repensar as nossas edificações, os nossos hábitos de consumo, tudo isso a gente vai ter que entrar numa sintonia maior aí, né? Esses aspectos ambientais, eles vieram para ficar e devem, de fato, vir para ficar mesmo, né? A gente precisa repensar tudo isso. Vamos discutir, então, né, algumas maneiras. A gente já falou, né, sobre orientar o projeto arquitetônico em relação ao sol, falando sobre as aberturas, né? Vamos ser um pouco mais específico agora em relação a essas estratégias. A primeira estratégia que a gente pode pensar para melhorar o conforto térmico de uma edificação é ventilação natural, é abertura, tá? É colocar a janela nessa casa. Só que colocar janelas de maneiras estratégicas, né? Nesse caso A, por exemplo, ó, se eu coloco duas janelas, duas aberturas, na mesma face e nenhuma abertura nas demais faces, aqui eu não tenho uma ventilação adequada, tá? Eu vou ter uma ventilação aqui muito localizada na região de uma única parede, tá? Então não vou fazer isso, claro, né? A gente sabe, né, que não se faz isso. Eu vou sempre buscar colocar aberturas em faces diametralmente opostas, tá? Para maximizar ao máximo a minha ventilação natural. Aqui a minha corrente de ar entra por uma abertura e vai percorrer toda a minha edificação e sair pela abertura na parede oposta. Né? Então, é tentar aproveitar o máximo da ventilação natural. Ok? Então, faça aberturas em faces opostas uma da outra para garantir a passagem desse ar. Né? Eu poderia colocar uma abertura aqui também. Tá? Então, assim,
utilize, né, localize essas aberturas da maneira mais, né, que mais favoreça a criação dessas correntes de ar interna, dessa ventilação cruzada da edificação, tá? A forma da edificação também vai influenciar, tá? Formas arredondadas, elas tendem a absorver menos energia, né, do que faces dispostas ortogonalmente. Aqui nesse caso, né, a gente tem uma edificação, ó, que ela tem uma planta, né, toda curva circular, e veja que o telhado protege todas as faces laterais, né, ó. É uma espécie de tronco de cone invertido, né? Então aqui a minha cobertura acaba fazendo sombra sobre todas as paredes da minha edificação, né? Então aqui as minhas paredes estão recebendo uma radiação solar muito reduzida, né? Aqui é mais o meu telhado que vai receber radiação solar mesmo. Então é uma forma inteligente de se adotar, de se trabalhar a forma da edificação de maneira a melhorar o conforto. É claro que isso aqui, pessoal, é para, né, nós estamos falando de grandes obras de arquitetura e tal, né? É um arquiteto que está pensando muito em forma, né, em significado dessas formas. A gente não vai construir uma casa assim, né, não faz sentido nenhum, tá? Mas interessante saber que existem aí formas que melhoram o conforto térmico da edificação, tá? Mas ninguém vai construir, né? Você até pode, eventualmente, ter uma parede curva aqui, ali, alguma coisa no sentido de interferir na arquitetura, mas é mais do ponto de vista arquitetônico mesmo, tá? Não visando conforto ambiental. Escolha de revestimento, tá, pessoal? Então é muito importante você escolher um revestimento adequado. Então você vai escolher, ó, a cobertura é sempre a área crítica para desempenho térmico, tá? Porque a cobertura é onde eu vou ter a maior incidência solar pelo maior período de tempo no dia, né? É uma área grande que vai receber energia solar. Então, pensar a sua telha de maneira eficiente, tá? Não vai escolher telhas escuras, né? Aqui nesse gráfico a gente percebe, ó, que para telhas escuras, né, eu tenho as maiores temperaturas, enquanto para telhas mais claras eu vou tendo temperaturas reduzidas, né? Então, claro, né, aquela questão, né? Cores escuras, né, vão absorver mais energia, superfícies claras vão refletir mais energia térmica. Então é óbvio, se eu tenho uma superfície clara, eu vou ter maior reflexão e menor absorção de energia térmica, tá? Uma outra alternativa que a gente viu lá na primeira aula, né, o uso de fachadas aeradas, tá? Eu deixo aqui o meu revestimento ele não fica encostado à minha alvenaria, né? Então eu tenho um revestimento que está encaixado aqui nesses inserts metálicos, ele não fica em contato com a parede, então eu tenho um pequeno vão entre o revestimento e a parede, e aí por esse vão eu tenho formação de corrente de ar, passagem de ar, e aí essa passagem de ar acaba o quê? Reduzindo, né, a transferência de energia externa para o ambiente interno. Tá? Então, a fachada aerada é super bacana, né, como sistema para melhorar o conforto térmico de uma edificação. O que a gente pode fazer também? Adicionar materiais com melhores características, tá? Só uma coisa, tá, pessoal? Essa questão da escolha da telha, tá? A cor, a escolha dos materiais de revestimento de paredes também vale a mesma coisa, tá? Então, você vai aplicar algum tipo de revestimento cerâmico nessas paredes, ou então algum tipo de textura, ou você vai pintar, tá? Então, analisa ali a cor, tudo isso vai influenciar, tá? Na absorção dessa energia, absorção e reflexão dessa energia térmica. Agora, então, uma outra estratégia, uma outra maneira de melhorar o conforto térmico é adicionando materiais com melhores características, né? Então, se a gente está trabalhando com drywall, steel, wood frame, né, que vão usar essas placas de gesso acartonado como placas de fechamento do sistema, né? Ou às vezes eu estou fazendo uma divisórias internas ali, eu estou dividindo meu ambiente interno com placas de gesso acartonado, né, com drywall, a gente vai utilizar, tá, entre essas placas de fechamento, né, entre os meus perfis de fechamento, essas placas, eu coloco materiais isolantes, tá? O interessante aqui é que esses materiais que são isolantes térmicos, geralmente são acústicos também, né?
Então, muito do que a gente trabalhar aqui, a gente repete na aula que vem, né? Porque ó, nós vamos poder adotar o quê? Lã de rocha, lã de vidro, alguma fibra de plástico, tá? Poliestireno expandido ou poliuretano expandido, tá? O EPS ou EPU. Tá? O poliestireno expandido vai ser o nosso isopor tradicional, né? Então, todos esses materiais, eles são materiais isolantes, tanto térmicos quanto acústicos, tá? Então, é importante que a gente aplique aí algum tipo desse material. Vai ser muito comum lã de rocha ou lã de vidro, tá? Que a gente aplique como recheio aí dessas placas, né? Dessas divisórias com placas de gesso acartonado, tá? Como eu já comentei anteriormente, cuidado na escolha do telhado, tá? Na cor das telhas é muito fundamental e no tipo de material de telha também, tá? A gente sabe que as telhas cerâmicas têm um desempenho maior do que as telhas de fibrocimento. Se você estiver pensando no telhado de um galpão, né, ao invés de usar apenas as telhas metálicas lá, tente optar por uma telha térmica do tipo sanduíche, né? Para galpões, essas telhas sanduíches podem ser usadas, né? São 2 perfis laminados aí com EPS dentro, né? Com um isopor aqui dentro. Essas telhas sanduíches melhoram muito o desempenho térmico, porque elas têm essa função de isolar a transferência de calor, né? Bloquear essa transferência de calor, de energia térmica, tá? Então, claro, né? Você não usa essas telhas térmicas do tipo sanduíche para residências, tá? Ela vai ser mais comum para galpões, né? E uma outra alternativa muito esperta aí que pode ser usada pela arquitetura, pessoal, são os brises, tá bom? Os brises, nosso tempo está quase acabando. Os brises, eles são dispositivos que se projetam para fora, tá? Para além das janelas na fachada, e esses brises reduzem a incidência dos raios solares, tá? A geometria do brise, a inclinação do brise vai ser uma função aí entre os raios e a superfície externa da edificação. Aí eu posso ter brises verticais e eu posso ter brises horizontais, tá bom? A gente tem uma casa, né, uma janela de uma casa, e aí a gente tem um brise horizontal, assim, saindo da janela, e aí esse brise, ele faz o quê? Ele faz uma sombra naquela janela, né? Então, é muito comum brises horizontais e verticais, ajudando aí, né, controlando a incidência de raios solares, porque aqui, ó, além, né, desses brises fazer sombra, tá? Dependendo da posição do sol, fazer sombra pelas minhas aberturas, esses brises eles acabam, né, refletindo aqui a minha energia solar, refletindo o meu raio de sol e impedindo que ela entre pela superfície da edificação. Eu achei que nesse slide tinha mais fotos de brises. Eu vou trazer na próxima aula, tá? Eu acho que eu acabei tirando, né? Eu tive que encurtar a aula, eu acabei tirando, mas eu trago na próxima aula mais algumas fotos de brise, tá? Quais são outras possibilidades, então, para a gente melhorar o conforto térmico? Utilizar forros de gesso acartonado abaixo da laje que separa a cobertura ou o telhado do último pavimento, tá? Então, tá no último pavimento, tá na laje ali, tá? De cobertura, de repente você pode aplicar um forro de gesso acartonado, isso pode ser até medida corretiva, tá? A sua casa está muito quente, está com desempenho muito ruim, de repente aplicar um forro de gesso acartonado abaixo ali da laje de cobertura, isso pode ajudar, né? Um forro de gesso acartonado preenchido com algum material isolante, né? Isso vai ajudar na melhoria da eficiência do isolamento do sistema de cobertura ali, né? Da sua laje, do seu telhado. Blocos cerâmicos de maior espessura nas alvenarias externas, tá? Então eu vou fazer parede de 15 interna, vou pensar numa parede de 20 externa, sabe? Se eu aumento o tamanho do meu bloco cerâmico, eu aumento, né, o comprimento que a minha energia tem que percorrer até chegar no ambiente externo, tá? E isso contribui para a redução, né, dessa absorção de energia, né? Quanto maior o comprimento, né, mais energia vai se dissipando ao longo desse caminho. Tá? Então, inércia térmica, ela vem desses maiores comprimentos, dessas maiores espessuras de alvenaria externa. Tá? Então, aumentar a espessura dos blocos cerâmicos para alvenaria externa é uma possibilidade muito interessante. Tá?
tá? Janelas com vidros fotoativos, tá? O vidro, ele é um problema danado, né? Se você constrói uma fachada toda de vidro sem nenhum tipo de tratamento, aqui você está construindo uma estufa, tá? Então você tem que começar a pensar, hoje em dia já tem muita tecnologia aí, né? Pensar em vidros fotoativos que já são produzidos aí, né? Fotoativados para redução de absorção térmica. Telhados verdes, construir um jardim aí no seu telhado, né? É possível também. Hoje em dia já tem sido adotado esses telhados verdes, é só que dá manutenção, tá? Tem que cuidar direitinho. E, é claro, fazer um correto cálculo da demanda por ar-condicionado, né? Evitar superestimar o meu sistema de ar-condicionado para que não haja gasto excessivo de energia, mas nem subdimensionar também para que ele não seja capaz de condicionar o ar interno de maneira adequada, ok? Dúvidas, pessoal? Nós temos 5 minutos finais, tá? Deixa eu ver o que chegou para a gente lá. O que eu tinha preparado de teoria é essa, tá? Eu recomendo que vocês leiam um livro de vocês, tá? Leiam a sessão 2.1. Sempre, né? Vocês sabem, né? Eu sempre falo, né? Assista às aulas, leia os livros, façam ali as atividades propostas, né? Bom dia lá, vamos ver quem mais chegou aqui, né? Que mandou bom dia no comecinho da aula. O Maurício mandou bom dia, o Valdemir, o Alonso, o Renato, a Rebeca, acho que eu já tinha mandado um alô, né? Ó, a Rebeca mandou uma contribuição aqui pra gente, pessoal. Olhem lá o que ela mandou. A Rebeca mandou um link e disse o seguinte: essa é uma plataforma nacional com a finalidade de auxiliar a eficiência dos projetos. Nessa página mostra alguns tipos de composições de paredes cadastradas. Ó, acessem o link aí, pessoal. Vou abrir aqui também para eu ver, tá? .mma.gov, acho que é o Ministério do Meio Ambiente, né? Ó, abriu aqui a página do Projeti, é uma plataforma, então, que já traz algumas composições de paredes. Estou vendo aqui de pisos e coberturas e também de vidros, tá? E aí você clica nessa composição e ela vai apresentar algumas características térmicas dessa composição, tá? Aqui tem capacidade térmica, tem transmitância, resistência. Acho que eu vou até compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, já que não recebemos mais nenhuma dúvida, vamos ver se essa plataforma que a Rebeca mandou é bem legal. Deixa eu compartilhar aqui o navegador. Ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, essa plataforma Projeti do Ministério do Meio Ambiente. Então, aqui a gente tem várias composições, ó, de paredes, de pisos e coberturas, ó. Por exemplo, forro em gesso de 3 centímetros, tá? Uma câmara de ar com mais de 5 centímetros e telha cerâmica de 1 centímetro, né? Aqui, forro com telha de fibrocimento, né? Forro de gesso com laje nervurada e um contrapiso em piso cerâmico. Então, tem várias composições aqui. Ó, laje pré-moldada, câmara de ar e telha metálica, ó, telha sanduichada lá com poliestireno, né? Tem várias composições aqui de piso e de telhado, legal. Então eu clico aqui, ó, na minha telha cerâmica com forro de gesso. Aí ele apresenta, ó. Aqui a gente tem uma resistência de 0,52 metros quadrados Kelvin watts, aqui eu tenho uma transmitância de 1,94 watts por metro quadrado Kelvin, uma capacidade térmica de 37 kJ por metro quadrado Kelvin. Vamos comparar, por exemplo, ó, essa aqui com telha cerâmica, ó, uma capacidade térmica de 37, uma transmitância, uma resistência de 0,52. Vamos comparar com essa com fibrocimento. Ó, uma resistência de 0,52, uma capacidade de 32 e uma transmitância de 1,95. Quanto que era a transmitância da cerâmica? 1,94, até que está bem parecido, né? A transmitância da telha cerâmica vai ser um pouquinho menor,
por causa do material da telha cerâmica em si, tá? Mas a composição com o forro de gesso está fazendo com que essa transmitância da composição seja bem parecida, né? Ó, a composição com a fibrocimento tem ligeiramente aqui uma maior transmitância, tá? Mas aqui na casa centesimal já, né? Uma diferença muito pequena. Então daí dá uma olhada, tá, pessoal? Legal essa plataforma, né? Bom, depois, ó, aqui eu vi que tem uma página aqui de estratégias bioclimáticas, ó. Dá uma olhada também, tá? Esse site aqui, essa plataforma é bem legal. Inclusive eu peguei algumas figuras da aula, elas são dessa plataforma, tá? Pessoal, então eu vou encerrando a aula por aqui, tá? O nosso tempo acabou, a gente também não recebeu mais nenhuma dúvida, tá? Então eu agradeço a todos os alunos aí, a companhia, agradeço a Rebeca pelo comentário, pelo link da plataforma Projeti, tá? E me despeço por aqui, desejo a todos um bom fim de semana. Na próxima aula a gente vai discutir conforto acústico, tá? Qualquer dúvida vocês podem me contatar pelos meios de comunicação da disciplina, pode mandar lá a mensagem pelo AVA. Boa semana a todo mundo e nos vemos no próximo sábado, ok, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.